Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar a organização e agradecer a oportunidade que me foi dada de participar neste congresso. E tal como foi solicitado, irei comentar o PowerPoint que está a ser apresentado, uma vez que esta é uma comunicação virtual, e procederei então à explicação do primeiro PowerPoint. O título desta comunicação, Não se caçam trutas a barbas enxutas, os militares civis em 1820, é retirado de uma carta enviada por José Pereira de Sousa Sampaio Veia, mais tarde Visconde de Santa Marta, ao seu tio Gaspar Teixeira de Magalhães da Cerda, um dos generais mais importantes da Revolução de 1820. Esta missiva é interessante por três motivos que revela e que eu destaquei, que são os seguintes. O primeiro é revelar, portanto, demonstrar o grau de parentesco entre dois militares de alta patente envolvidos no movimento. E este fenómeno de haver parentesco entre militares de alta patente na Revolução de 1920 não é exclusivo destes dois militares, mas estende-se, como se fará adiante, a outros militares. O segundo é uma preocupação que esteve quase desde o início presente nos militares que aderiram ao pronunciamento militar e à Revolução, que é uma preocupação com as promoções militares. E o terceiro, que se pode perceber da frase não se caçam trutas a barbas enxutas, isto é, temos que agir, meter a mão na massa, ou no caso molhar as barbas para apanhar as trutas, revela de uma forma interessante e engraçada, uma desconfiança em relação aos civis e à maneira como as operações militares estavam a ser conduzidas. Portanto, estou aqui numa pequena carta reservada, uma carta particular, em que o autor diz que quer aproveitar a carta para falar francamente, a falar com um familiar. Estão revelados três aspectos que aparentemente podem não ter muita importância, mas que, na minha opinião, foram fundamentais para caracterizar o processo que levou à Revolução de 1920, ou melhor, à participação de certos militares na Revolução de 1920, e depois a maneira como os militares conduziram esta Revolução, ou foram conduzidos, e a sua relação com os civis do Sinédrio. Passarei então de seguida ao próximo PowerPoint. Este segundo ponto que eu aqui apresento, a ligação transmontana, pretende demonstrar que uma boa parte dos militares que participaram na Revolução de 1920 não só eram trás-os-montes, mas também tinham um parentesco entre si. Eram parentes, tinham seus parentesco por afinidade, ou algumas relações mais próximas, outras mais distantes. E isso é um caso talvez único na história contemporânea portuguesa. Portanto, é um golpe militar que é feito, digamos assim, em família. O caso já tinha sido notado em parte por António Monteiro Cardoso, que fez um excelente estudo, penso que é a sua tese de doutoramento, em que fala deste assunto, mas eu, graças a algumas pesquisas genealógicas, consegui desenvolver um pouco este ponto. E encontrei algumas relações de parentesco mais distantes, mas entre uma classe social, e muitos destes militares estavam ligados a uma certa nobreza, em que o parentesco é cultivado, até os relacionamentos mais distantes por vezes tinham alguma importância, especialmente se isso fosse conveniente. Aqui tenho de socorrer de uma cábula para poder explicar com alguma clareza esses graus de parentesco entre os militares envolvidos nos acontecimentos. Pode-se quase dizer que, com exceção do regimento de número 4, comandado pelo coronel Cabreira, quase todos os outros corpos militares tinham alguns oficiais ou até comandantes com ligações atrás dos montes e com parentesco entre si. Então passarei a ler para tentar não perder aqui no raciocínio e nesta explicação, que não é assim muito simples.
quando se trata de explicar parentescos, por vezes é sempre um pouco complexo e complicado. O pronunciamento teve como chefe militar o transmontano coronel de milícias António da Silveira Pinto da Fonseca, irmão do conde de Amarante, que é uma figura que se iria opor a este pronunciamento. E como principais atores, o coronel Sebastião Drago de Brito Cabreira e Bernardo Correia de Castro Sepúlveda. Os corpos militares presentes ou que apoiaram militarmente o pronunciamento tinham como comandantes ou altas patentes militares naturais de Trás-os-Montes os seguintes comandantes de regimentos. Número 6, Domingos António Gil de Figueiredo Sarmento de Figueiredo, perdão. Número 18, Bernardo Correia de Castro de Sepúlveda. As milícias do Porto, com José Sousa Pimentel. As milícias da Meia, mobilizadas por Tiburcio Joaquim Barreto Feio, comandadas interinamente pelo Major José Pedro Cardoso e Silva, mas que tinha como comandante supremo o Coronel José Augusto Leite Pereira de Melo, genro do General Gaspar Teixeira, também transmontano, e toda a força de linha de Trás-os-Montes, comandada pelo General Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda. Ainda de referir que o Coronel António Lobo Teixeira de Barros, do 12 Caçadores, tinha origens transmontanas, o seu pai era de Sabrosa, e que o General Filipe Canavarro, que se absteve durante o golpe, era também de Sabrosa. Portanto, o parentesco entre estes homens existia. Existia também um passado em comum de combate na Guerra Peninsular. Grande parte destes homens ficou em Portugal durante a Guerra Peninsular, não se alistou no exército napoleónico, como alguns outros militares portugueses fizeram, combatendo fora do território ibérico, e tinham este passado de combate na Guerra Peninsular em solo português em comum e ligações de parentesco. Passando a explicar, António da Silveira Pinto da Fonseca, o coronel Silveira, chefe da Revolução, era cunhado de Maria Emília Teixeira de Magalhães da Lacerda, casada com o seu irmão, que era o conde de Amarante, que era contra a Revolução. Mas Maria Emília era irmã do general Gaspar Teixeira de Magalhães da Lacerda, comandava toda a força de linha atrás dos montes que apoiou a Revolução. O filho deste, o segundo barão de Vila Pouca, era também, desde abril, alferes no regimento de cavalaria, número 9, e depois mais tarde foi governador de Aveiro, membro da maçonaria, etc. O Gaspar Teixeira era sogro do coronel de milícias da Meia, José Augusto Leite Pereira de Melo. Os Magalhães da Lacerda e os Silveira Pinto da Fonseca eram parentes próximos, pois tinham como bisavô em comum Miguel Pereira do Lago, quarto morgado do Arco. António da Silveira Pinto da Fonseca era ainda parente de Dom António da Mourinho da Gama, coronel do Regimento de Milícias do Porto, pois ambos descendiam de João Antunes Guimarães. E este coronel António da Mourinho da Gama não entrou na Revolução, mas também não a tentou impedir. Domingos Gil de Figueiredo Sarmento situava-se, estou a citar António Monteiro Cardoso, na órbita dos Sepúlvedas, mas muito provavelmente tinha uma relação de lealdade militar aos Silveiras e aos Teixeiras. E até o membro do Sinédrio, João da Cunha Souto Maior, tratava, não sei por qual motivo, pois não consegui descortinar essa ligação genealógica, o general Gaspar Teixeira por primo, o que devia ser verdade, porque também tratava o coronel Silveira por primo. Portanto, temos aqui um conjunto de pessoas que tinham um parentesco entre si e que estiveram ligados à Revolução. O Bernardo José Sepúlveda tinha também como parentes próximos os seus cunhados Bernardo Batista da Fonseca Sousa e Sá Pereira do Lago, barão de Santa Bárbara mais tarde, o Visconde Irvedosa, que era seu irmão e era major do Regimento de Infantaria 24, e Francisco Figueiredo Sarmento, ambos oficiais do Exército, e este último provavelmente parente do Domingos António Gil de Figueiredo Sarmento, que foi uma figura bastante importante na Revolução de 1820. Nós estamos aqui a falar de indivíduos e não de um grupo pertencimento heterogéneo e que age de acordo com dinâmicas próprias do grupo. Como se sabe, muitos destes homens seguiam destinos diferentes. Mas não deixa de ser curioso e interessante e importante que estes militares em concreto e outros que rapidamente apoiariam a marcha do movimento até Lisboa, nomeadamente os coronéis, penso que eram ambos coronéis de apelido Silveira, eram todos parentes do coronel Silveira, que era o chefe militar da Revolução, e também de Gaspar Teixeira. E há mais parentes, como eu já referi há pouco, o próprio José Pereira de Sousa Bahia era sobrinho do general Gaspar Teixeira. Portanto, há um conjunto de líderes militares que participam no dia 24 de agosto do pronunciamento ou apoiam militarmente, declaram o seu apoio.
e de pessoas que conduziram as operações ao longo do ano de 1820 até a entrada em Lisboa, que eram parentes próximos. Depois ainda podemos referir alguns parentescos mais remotos. Por exemplo, o coronel Bernardo Sepúlveda era parente da mulher de Gaspar Teixeira. Portanto, isto de facto é um caso que vale a pena notar, e já tinha sido notado, não sou a primeira pessoa a fazê-lo, mas temos aqui um momento da Revolução que tem uma dimensão quase familiar. Como é sabido, há algumas versões sobre os acontecimentos, quer do dia 24 de agosto de 1920, quer sobre o ano, os momentos que antecederam e que seguiram à Revolução. Na sua maioria, as versões são versões de civis. A mais conhecida de todas são as Revelações e Memórias de Xavier de Araújo. Mais recentemente foi encontrado e publicado o Memorandum de Silva Carvalho, e há uma importante disputa entre Ferreira Borges e Sebastião Drago Cabreira, Coronel Cabreira, em umas cartas que trocaram, que foram publicadas nos jornais, que são fontes fundamentais para percebermos alguma coisa sobre os militares e sobre o que é que pensavam estes militares. Eu tentei colocar algumas questões, e às vezes o colocar das questões é mais importante do que as próprias respostas que conseguem obter, mas creio que ainda assim consegui algumas respostas através do cruzamento de informação que estas versões nos podem dar. Eu vou recorrer aqui do texto escrito para não tentar alongar muito. E há duas perguntas sobre o Coronel Silveira, que foi escolhido para liderar militarmente o dia 24 de agosto, não é? que, que são interessantes e que podem e que penso que constituem um ponto importante para a história da Revolução. Se haveria uma vontade de mudança na mente do Coronel António da Silveira e desde quando é que ele pensava neste assunto, e qual o posicionamento ideológico do Coronel António da Silveira em relação à natureza da regeneração, isto é, do pronunciamento daquilo que se queria para o país. Essa pergunta ainda convém acrescentar a terceira, que foi alvo de algumas disputas também por parte dos civis, que é quem contratou o Coronel Silveira para aderir ou para liderar o pronunciamento. Estas questões, como disse, a resposta a estas questões é feita com base no cruzamento e no confronto de algumas versões dos intervenientes que as deixaram escritas. Eu vou começar por deixar uma pequena nota sobre o Coronel Silveira, que tinha todas aquelas relações parentescas que nós conhecemos, que eu referi no vídeo anterior, que é apresentado como um militar, regra geral, e foi de facto oficial de cavalaria durante a Guerra Peninsular, e depois coronel de milícias, que é um posto um pouco mais honorífico, a não ser em tempos de guerra, mas que é também, isto regra geral não é muito referido, era também um produtor de vinho, e que chegou a ser durante largos anos deputado da Companhia das Vinhas da Agricultura e dos Vinhos do Douro. Isto é de uma dimensão diferente, é uma dimensão também de um homem de negócios, com contacto eventualmente com ingleses, com acesso à informação, etc. Não era um simples militar e fidalgo que vivia retirado do mundo. Era um homem que tinha estas ligações, que são ligações importantes e convém ser recordadas. Ora bem, relativamente à primeira pergunta, há duas versões sobre este assunto que nos são dadas pelo memorândum de Silva Carvalho e pela versão de Cabreira, e que são sensivelmente coincidentes. Silva Carvalho diz que desde 1816, portanto, ele, ao referir-se a 1820, diz há 4 anos atrás, portanto, desde 1816, que trocava informações com Silveira,
sobre assuntos políticos, e Cabreira diz que desde 1817, desde Gomes Freire, que souberam da execução de Gomes Freire, que também trocava informações com Silveira, tentando tratar da regeneração da pátria. Estas duas versões são sensivelmente coincidentes, demonstram que Silveira tinha dois canais de comunicação, até porque Silva Carvalho e Cabreira conheceram-se bastante mais tarde, e que havia em Silveira uma preocupação com a mudança e com os destinos do país. Quanto ao seu posicionamento ideológico, mais uma vez, as versões de Silva Carvalho e do Coronel Cabreira coincidem. E coincidem no seguinte ponto: Silveira achava que era necessária uma mudança. Essa mudança, como é sabido, todas as pessoas que se interessam por este período, passava invariavelmente pelo regresso da corte a Portugal. Isto iria desde os setores aparentemente mais conservadores, os mais liberais, queriam o regresso da corte a Portugal. E, de acordo com Silveira, essa mudança só poderia ser feita através de um paralelismo com a situação espanhola. Isto é, Silveira achava que só era sustentável uma mudança, ou a mudança pretendida, se essa mudança fosse feita de acordo com aquilo que estava a passar em Espanha. Portanto, havendo uma Constituição em Espanha, Portugal teria que ter uma Constituição, não havendo, Portugal não teria que ter. A historiografia posterior, nomeadamente Arriaga, na sua obra A Revolução de 1920, chega quase a insultar Silveira, dizendo que era um reacionário, porque mais tarde Silveira abandonou o campo liberal. Mas o que é facto é que em 1820, e nos anos que antecederam a Revolução de 1820, o pensamento de Silveira era este, e era só este. Havia necessidade de uma mudança, e essa mudança tinha que ser feita em articulação com paralelismo, havendo um paralelismo com a situação espanhola. E a situação espanhola, quando se deu 24 de agosto, era a existência de uma Constituição que tinha sido restaurada, digamos assim, a Constituição de Cádiz, e, portanto, seria esse o posicionamento ideológico de António Silveira. Outra pergunta que é feita, que é menos relevante, é quem é que contactou o Coronel Silveira para aderir à Revolução. E aqui as versões contradizem-se um pouco. São coincidentes num aspecto em que são referidos vários nomes e acabam por dizer todos os membros acabaram por falar com ele, sendo Silva Carvalho o principal protagonista e que diz ter provas de ter sido ele a contactar Silveira, e Sebastião Cabreira, militar, diz que estava associado, e a palavra é esta, associado a Silveira, desde 1817. Portanto, que teria uma associação paralela a acreditarmos em Cabreira, que era uma figura algo extravagante, teria uma associação paralela ao Sinédrio, desde 1817 com Silveira, o que não é possível, mas também fica a dúvida, porque não há mais referências a essa associação para além desta. Um outro ponto que trago aqui é o curioso caso do Tenente Coronel Gil. O Tenente Coronel Gil foi uma figura muito interessante da Revolução, mesmo dia da Revolução, porque naturalizou o coronel inglês que comandava o seu regimento e, portanto, foi uma figura muito grata ao Sinédrio e aos membros do Sinédrio, e é tido, da regra geral, como uma figura quase associada ao Sinédrio, até por acontecimentos posteriores. Contudo, a documentação particular do espólio do General Gaspar Teixeira, que eu tive acesso, fala-nos de uma relação de proximidade e, acima de tudo, uma enorme deferência para com Gaspar Teixeira, que ele trata como meu respeitável general e senhor, e mais tarde, quando as coisas não estavam bem dos dois, acaba as cartas com o seco, Deus guarde Vossa Excelência, portanto a deferência acaba mais ou menos, a coisa passa a um registro mais formal, e nestas cartas, que o texto em que escrevi para fazer esta comunicação, eu cito-as, uma delas até por inteiro, fala inclusive de um jantar com o Coronel António da Silveira. Portanto, o Coronel Domingos Gil mantinha também relações de proximidade com António da Silveira e uma certa diferença, pelo menos, com Gaspar Teixeira, quem dizia que era uma honra servir às suas ordens, etc.
Outra questão que eu trago aqui, que também acaba por não ser tão importante quanto isso, neste caso, menos importante que a anterior, certamente, é Sebastião Drago Valente Cabreira, o Coronel Cabreira, foi sondador ou sondado. Isto faz parte da disputa que Cabreira teve com Ferreira Borges, em que o Cabreira tenta assumir um papel de protagonismo e Ferreira Borges também tenta assumir um papel de protagonismo portanto, na sondagem que ambos fizeram à opinião pública e a certas figuras nos momentos que precederam a Revolução. A verdade é que Cabreira foi sondador e foi sondado, isto é, porque havia o canal de ação do Sinédrio, mas paralelamente é quase certo e pode-se afirmar com grande segurança que haveria um canal de comunicação dos militares, uns com os outros, eventualmente com alguns civis também, e que estes canais cruzavam-se de vez em quando, não haveria propriamente uma grande hierarquia, ou pelo menos a hierarquia não é conhecida fora da hierarquia que é conhecida no Sinédrio, pelas datas de adesão, etc, etc. E, portanto, fica a ideia, e vai ficando a ideia, estas perguntas vão-nos dando essa ideia, a resposta a estas perguntas vai-nos dando essa ideia, que havia vários canais de comunicação e vários canais de contacto entre pessoas que pensavam contribuir para a regeneração da pátria, isto é, para um pronunciamento militar, para uma revolução, para o enquadramento de uma revolução, etc. Uma outra pergunta que também coloco é sobre o General Gaspar Teixeira, que é das figuras mais enigmáticas deste período até o final da Guerra Civil. Eu coloco duas perguntas, que é qual seria o móvel do General Gaspar Teixeira de participar na Revolução e se haveria alguma hipótese de desconhecer a Revolução, como ele próprio vem alegar depois, e também quando é que aderiu o General Gaspar Teixeira à Revolução. A minha convicção é que o General Gaspar Teixeira terá aderido desde cedo à Revolução por intermédio do seu primo António da Silveira. Isto é o mais provável que deve ter sido, provavelmente foi isto que aconteceu, quer dizer, é uma figura que é citada por Xavier de Araújo como no dia 24 de agosto tinha as tropas à disposição do pronunciamento militar, portanto, certamente que houve um contacto prévio para que este homem controlou o Trás-os-Montes e que tinha uma influência brutal, porque era uma das pessoas mais ricas da região, mais influentes, e tinham passado também na Guerra Peninsular, etc. E todos o parentesco com diversas pessoas, figuras que já referimos, que tivesse sido contactado por António Silveira, quem sabe se desde 1916, quem sabe se no dia 20 de agosto de 1920, não sabemos, não temos resposta a essa pergunta. Depois, mais tarde, Gaspar Teixeira oferece os seus préstimos a Dom Miguel e diz que desconhecia em absoluto o móvel da Revolução e que só conheceu os membros do Sinédrio no dia em Coimbra, em setembro, mais tarde, e aqui Gaspar Teixeira está a mentir, porque a fazer fé nas memórias de Xavier de Araújo e até em algumas cartas particulares que são citadas, nomeadamente uma que troca com o João da Cunha Souto Maior, em que trata por primo as cartas com o Tenente-Coronel Gil, que devem ser de um período muito próximo da Revolução de 1920, ao dia 24 de agosto, ou uns meses antes ou uns meses depois. Atualmente que estaria muito bem informado sobre aquilo que estava a fazer. Estamos a falar de um indivíduo que era um dos principais militares portugueses de então, na época, e que teve um papel depois importantíssimo no domínio de Trás-os-Montes e, portanto, não seria uma pessoa que agiria no escuro, digamos assim, numa questão de tanta importância. O período que vai do pronunciamento militar de 24 de agosto de 1920 até à martinhada, que foi no dia 11 de novembro do mesmo ano, é um período bastante conturbado. A junta governativa tinha chamado a si o comando do exército. Mas o exército não obedecia, ou teve algumas ocasiões em que não obedeceu à junta. Há um pequeno caso logo no início das operações que tem a ver com a prisão de um oficial inglês, do Wilson, em que se percebe que o general Gaspar Teixeira quereria prender o oficial, ao passo que a junta
pretenderia convencê-lo a entregar-se, e mais tarde a junta acaba por aceder ao pedido de Gaspar Teixeira para prender o jornal. Isto é apenas um pequeno episódio que seria seguido por outros mais graves. Numa carta do mesmo espólio, a junta confessa a Gaspar Teixeira que o coronel Bernardo Sepúlveda, que até era um elemento bem quisto da junta, tinha desempenhado uma série de operações na Beira contra o general Vitória, que tinham sido feitas sem ordem da junta, portanto, à revelia da junta. E achava por bem informar Gaspar Teixeira, que entretanto tinha sido nomeado comandante em chefe do Exército do Norte e que tinha dominado a revolta do Conde Amarante em Trás-os-Montes, praticamente já estava dominado nesse período, que reporta essa carta, da situação. Isto é uma situação, enfim, com alguma gravidade dentro de uma estrutura hierárquica que se suporia ser da junta, que assumiria o comando do exército e depois que daria as ordens aos militares. Mas há outras situações. Nas memórias de Silva Carvalho é referido que António da Silveira, coronel António da Silveira, em Coimbra, numa altura em que a junta se reúne, portanto, os civis da junta se reúnem com os militares e com os militares da junta e com outras chefias militares, o coronel António da Silveira agia sem dar qualquer espécie de justificação à junta, agia por conta própria. Isso é revelador da complexidade deste processo. Entretanto, está a caminho a marcha para Lisboa. Poucos dias antes dessa reunião em Coimbra, temos a carta que dá título a esta comunicação, em que é dito pelo oficial superior Pereira de Sousa Bahia que não se caçam trutas a barbas enxutas, e que pergunta a Gaspar Teixeira o que é que ele achará, o que é que ele dirá da opinião da junta. Portanto, desconfiança. São faladas de promoções em várias dessas cartas, há referências a promoções militares. Já nesta altura havia um descontentamento dos militares com a questão das promoções, e depois, pelo caminho até Lisboa, até a entrada do exército em Lisboa, há, da parte de António da Silveira e do coronel Cabreira, duas tentativas para dissolver a junta. E em causa estariam, entre outras coisas, promoções militares. Portanto, é um período de marcha do exército para sul, para o interior, para trás dos montes, para controlar o Conde Amarante. O Gaspar Teixeira conseguiu com alguma facilidade. Na beira de Sepúlveda, para controlar o Jornal Vitória, e depois, se não está controlada, o avanço sobre Lisboa, que à partida seria pacífico, mas que levantava sempre no exército, pelo menos, um certo receio, e que está envolvido nesta atribulação permanente de desobediência do ponto de vista hierárquico, pelo menos em dois casos conhecidos, e talvez um dia, se encontrar mais documentação particular, seja possível encontrar outros casos, e várias missivas que vão dando nota dos contentamentos militares, que pretendiam promoções, colocações dos seus parentes e amigos em cargos importantes antes da chegada a Lisboa. A Martinhada foi um pronunciamento militar que teve lugar no dia 11 de novembro de 1820. Algumas interpretações sobre este fenómeno, que creio que agora não convém explorar, mas contudo convém referir que alguns militares liberais, como por exemplo Bernardo Sá Nogueira, consideravam que havia uma legitimidade na Martinhada idêntica à do dia 24 de agosto de 1920. Martinhada, como sabem, foi portanto, um pronunciamento que se deu na sequência de um pedido, de um requerimento enviado pelo Juiz do Povo a Gaspar Teixeira sobre a questão das eleições, da forma como seriam convocadas, e portanto os militares reuniram-se e decidiram que deveriam ser convocadas as eleições, ou que este processo devia ser conduzido tendo por base a Constituição de Cádiz. O movimento foi derrotado pela inteligência de Manuel Fernandes Tomás e de outros, e com o apoio militar do coronel Bernardo Sepúlveda, mas o que é interessante e é digno de nota nas consequências deste movimento, não nas imediatas, mas nas um pouco mais longínquas, é que este movimento serviu de embrião ao exército de Dom Miguel. O que é que aconteceu na sequência deste movimento? A derrota dos militares levou a que Gaspar Teixeira
fosse demitido do seu cargo, ficando à frente de uma comissão militar, portanto não foi totalmente afastado. António da Silveira, o coronel António da Silveira, o chefe do pronunciamento de 24 de agosto, foi enviado para Canelas, para a sua quinta, onde não poderia sair e sem paragens pelo caminho. Gaspar Teixeira talvez tenha sido poupado para não se concentrar naqueles dois importantes militares no norte do país, de onde poderia partir um movimento eventualmente contra-revolucionário, uma questão talvez da inteligência política de Fernandes Tomás e de outros, em não expulsar, expulsaram só António da Silveira e não expulsaram Gaspar Teixeira. E, contudo, ao fim de algum tempo, não muito, a maioria dos militares, inclusive a Bernardo Sepúlveda, que tinha neutralizado a Martinhada, estavam descontentes com os civis e com o governo e com o rumo das coisas e com a forma como o exército é tratado. Portanto, pode-se dizer que a Martinhada acaba por ser o embrião daquilo que viria a ser o futuro exército, os futuros chefias militares do exército Dom Miguel. Porque destes militares que fizeram a Revolução de 24 de Agosto, o pronunciamento militar de 24 de Agosto, e os que fizeram o pronunciamento de 11 de Novembro, e até os que se opuseram, muitos iriam oferecer os seus préstimos a Dom Miguel. António da Silveira, Gaspar Teixeira, até Bernardo Sepúlveda, tido como liberal, foi oferecer os seus préstimos a Dom Miguel, que os recusou precisamente para ser tido como um liberal quase enfim, um liberal convicto. E, portanto, é de notar que este processo de descontentamento termina, do ponto de vista de uma análise um bocadinho mais profunda, termina com a criação das chefias militares do exército de Dom Miguel. E Dom Miguel fica bem servido, porque fica com um conjunto de oficiais superiores com uma larga experiência militar, muita dela vinda desde os tempos da Guerra Peninsular. Vou passar agora às conclusões que retirei desta comunicação, que tem por base um trabalho escrito relativamente longo, como já tive a oportunidade de referir, e que temo não ter conseguido aqui expor com a clareza suficiente, dada a minha inexperiência neste novo meio de comunicação que teve que ser usado dadas as contingências todas que conhecemos, e vou tentar ler essas conclusões para não me alongar muito. Como já referi, todo este trabalho é feito no cruzamento de informações, fontes primárias, memórias, testemunhos, etc. No que diz respeito a conversações sobre a hipótese de uma alteração da ordem vigente, é seguro afirmar que desde cedo, talvez desde 1816, existiram diversos canais de comunicação e troca de informações entre diversas pessoas, civis e militares. O posicionamento ideológico desses militares é hoje praticamente desconhecido. Sabemos que estavam descontentes com a preponderância dos oficiais ingleses no exército português, sabemos que queriam o regresso da corte a Portugal, e podemos apenas afirmar com algum grau de segurança que o coronel António da Silveira e provavelmente Gaspar Teixeira e Sebastião Cabreira tinham noção da inevitabilidade de uma mudança da situação política, que estavam dispostos a lutar por ela e que entendiam que o sistema político resultante dessa mudança teria que estar obrigatoriamente alinhado com Espanha, o que em 1820 implicava a aceitação de um modelo liberal e constitucional. O parentesco entre os militares envolvidos no pronunciamento de 24 de agosto e nos acontecimentos subsequentes foi determinante para a mobilização de tropas e, eventualmente, para a neutralidade de alguns militares e de alguns regimentos. Durante o período que se seguiu ao pronunciamento de 24 de agosto, os civis da Junta Provisional do Governo do Reino não detinham o controle absoluto sobre o exército, que efetuou algumas operações importantes à sua revelia. A Martinhada foi encarada por militares de diversas sensibilidades como uma movimentação tão legítima como o 24 de agosto. O descontentamento entre os militares era generalizado e o movimento foi apenas uma tentativa de demonstração de forças militares que, contudo, nunca terá pretendido pôr em causa a ordem vigente e a estabilidade política peninsular. Da Martinhada e do descontentamento militar que em diante foi crescendo, saíram muitos dos oficiais que iriam desempenhar importantes cargos no exército de Dom Miguel.
Hoje, apesar dos estudos recentes e do acesso a novas fontes primárias, continuamos sem saber o que pensavam os militares que no dia 24 de agosto de 1920 se dispuseram a atuar. Encontramos alguns fragmentos espessos do seu pensamento político que, contudo, não nos permitem desenhar mais do que um simples esboço da sua ideologia. Aqui, não lendo, acrescento que, se calhar, sobre as outras revoluções e pronunciamentos militares que aconteceram na história contemporânea de Portugal, nós temos um conhecimento razoável daquilo que pensavam os militares que as integraram e que as promoveram. E termino com a pergunta que se impõe. O que pensavam, afinal, os militares de 1920? Obrigado.